Dados os vetores u, v e w, vamos calcular o que se pede. No item A, a gente vai calcular os módulos dos vetores u e v. No item B, calcularemos o produto vetorial entre u e v. No item C, vamos determinar m de modo que o vetor u seja ortogonal ao vetor w. E, finalmente, no item D, vamos determinar m de modo que u, v e w sejam coplanares, ou seja, ou paralelos ao mesmo plano. Esses três vetores pertencentes a um mesmo plano. Então, primeiramente, vamos calcular aqui o módulo do vetor u. Então, módulo de u é a raiz quadrada do x do u ao quadrado mais o y do vetor u ao quadrado e mais o z do vetor u ao quadrado. Então, o módulo de um vetor é um número que também é o comprimento desse vetor. Então, no caso do vetor u, fica assim: 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado e mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, então fica mais 1. E mais 3 ao quadrado é 9. Então, o módulo desse vetor u, raiz quadrada de 14. Agora vamos calcular o módulo do vetor v. Então, aqui é a mesma ideia, só que agora pegando a abscissa, a ordenada e a cota do vetor v. Então, vamos ver como fica. 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado e mais 1 ao quadrado. Então, nós temos raiz quadrada de 16 mais 25 mais 1. Então, ficamos com raiz quadrada de 42. Está feito o item A dessa questão. Eu vou apagar aqui, caso seja necessário voltar, é só voltar aí o vídeo. O item B pede para que a gente calcule o produto vetorial entre os vetores u e v. O produto vetorial entre dois vetores é também um vetor. E esse vetor já é simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Então, a gente calcula o produto vetorial através do cálculo de um determinante de uma matriz formada por esses dois vetores. Então, tem um dispositivo prático aqui que consiste em colocar o vetor u na primeira linha, o vetor v na segunda, pronto. Agora a gente repete as duas primeiras colunas e calcula o determinante como a gente calcula determinante de matriz 2 por 2. Só que a gente começa pela segunda coluna. Então, faz assim: menos 1 vezes 1, menos 1, menos o 5 vezes o 3. Então, fica menos 15. Então, aqui resulta menos 16. Essa já é a abscissa do vetor que é produto vetorial entre u e v.
Agora fazemos 3 vezes 4, que é 12, menos 2 vezes o 1. Então, aqui nós temos 12 menos 2, 10. Essa já é a ordenada desse vetor resultante. E, finalmente, fazemos 2 vezes 5, que é 10, menos o menos 1 vezes o 4. Então, aqui menos 4. Então, o vetor resultante aqui, 10 mais 4, 14. Então, esse vetor é o vetor U vetorial V. Então, vamos escrever aqui. A abscissa menos 16, a ordenada 10 e a cota 14. Agora vamos calcular o item C. Para isso eu vou apagar aqui o B. Se for necessário, é só voltar o vídeo. Com o vídeo vocês podem pausar, continuar a assistir mais tarde, voltar sempre que não entender alguma operação. Bom, agora vamos determinar o valor de M, de modo que U seja ortogonal a W. Se o vetor U é ortogonal a W, então o produto escalar entre U e W resulta zero. Então, se isso acontece, é porque os dois vetores são ortogonais, e se eles são ortogonais, acontece isso. É um C e somente C. Então, o que a gente vai fazer é o produto escalar entre U e o vetor W. Então, vamos ver como fica. O produto escalar é um número, que a gente obtém esse número multiplicando as respectivas coordenadas e somando os resultados. Então, fica assim, 2 vezes 3 mais menos 1 vezes o menos 1 e mais 3 vezes M. A esse resultado, nós vamos igualar a zero, porque a gente quer que seja zero, porque a gente quer determinar o valor de M de modo que os vetores sejam ortogonais. Que dá 6, mais menos 1 vezes menos 1 é 1, e mais 3 M's. Eu quero que isso seja igual a zero, então eu fico assim, 3M, 6 mais 1, 7, é igual a zero, então 3M é igual a menos 7. M é igual a menos 7 terços. Então, esse é o valor de M para que o vetor U seja ortogonal ao vetor W. Vamos para o último item agora da questão. Vou apagar essa. Apagando aqui. Se for necessário, volte o vídeo. E a última questão, a questão D, pede que nós determinemos
o valor de m, de modo que u, v e w sejam coplanares, ou seja, que eles pertençam a um mesmo plano. Então, nós faremos isso calculando o produto misto entre os três vetores. Produto misto U, V e W. Se esse produto misto, que é resultado também do cálculo de um determinante, se ele for igual a zero, é porque esses três vetores são coplanares. Então, o que a gente vai fazer é calcular esse produto misto e igualar a zero. Desse modo, a gente determina um valor de m que faz com que esse determinante seja zero. Então, produto misto entre U, V e W é igual. A gente vai montar aqui uma matriz e calcular o determinante dela. Na primeira linha a gente coloca o vetor U, na segunda o vetor V, e na terceira o vetor W. Melhorar esses 4 aqui. Pronto. Bom, agora como é que a gente calcula esse determinante? Tem várias maneiras de calcular um determinante. Uma delas é chamada regra de Sarros, que consiste em também repetir as duas primeiras colunas aqui e multiplicar as diagonais, primeiro no sentido da diagonal principal, depois no sentido da diagonal secundária e somando os resultados. Então a gente faz assim. Aqui 2 vezes 5 vezes m, então a gente fica com 10m. Aqui menos 1 vezes 3 é menos 3. 3 vezes 4 vezes o menos 1, então dá menos 12. Agora não esqueçam, colocam menos e abre um parêntese. Agora a gente vem de lá para cá. Menos 1 vezes 4 e vezes o m. Aqui vai ficar menos 4m. Dois vezes 1 vezes o menos 1. Isso dá menos 2. E, finalmente, 3 vezes 5 vezes o 3, que dá 45. Opa. Muito bem, isso a gente vai igualar a zero. Bom, agora, deixa eu colocar uma seta aqui. Vamos reduzindo agora os termos semelhantes. 10m, menos 3 com menos 12 é menos 15. Aqui, vou primeiro reduzir ali dentro os termos semelhantes, então fica menos 4m mais 43. Isso tem que ser zero. Então, 10m menos 15. Trocando o sinal agora, porque eu vou eliminar os parênteses, então fica mais 4m e menos 43. Isso é igual a zero.
10m com mais 14m fica... desculpe, 10m com mais 4m, então fica com 14m. Menos 15 com menos 43, isso dá menos 58. Isso é igual a 0. Então, 14m é igual a 58. M é igual a 58 dividido por 14. Ainda cabe uma simplificação aqui. Dividir por 2 ali. Então, M é igual a 29 sétimos. Então, esse é o valor de M, de modo que os três vetores sejam coplanares. Ou seja, o determinante, que é resultado do produto misto entre esses três vetores, ele tem que resultar 0. Bons estudos para vocês!